Rádio Unaerp. Entrevista. Fala, ouvintes da Rádio Unaerp, aqui é o Vitor Neves, aluno do último ano de jornalismo e também sou do blog Vida de Boleiro, que fala um pouquinho mais sobre a vida, os costumes e os hobbies dos jogadores de futebol. Hoje eu farei uma entrevista ao vivo com o ex-zagueiro do Corinthians e da seleção brasileira, Juninho Fonseca. No bate-papo, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre as mudanças que a carreira do jogador de futebol sofreu com o passar dos anos e também falar um pouquinho sobre a carreira do Juninho. É um prazer receber aqui você, Juninho. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vitor, amigos da Unaerp. É um prazer estar aqui, viu? Porque é uma universidade que eu me formei, o pessoal da educação física me conhece bem e é muito legal estar aqui. Espero que dê tudo certo. Tá certo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E antes da gente começar a conversar, vou apresentar o nosso convidado de hoje para você que não o conhece. Alcides Fonseca Júnior, mais conhecido como Juninho Fonseca, nasceu em Olímpia no dia 29 de agosto de 1958. Juninho começou na Ponte Preta e em seguida foi para o Corinthians. Sempre seguro, o defensor ganhou a simpatia da torcida corintiana em um jogo contra o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1984, onde o Corinthians venceu o Flamengo por 4-1. O que você aprontou nesse jogo, Juninho, para cair nas graças da torcida? Olha, Vitor, é um detalhe muito interessante. De vez em quando a gente encontra ainda, mesmo que remanescentes, né? Alguns vídeos. Eu tenho esse vídeo desse jogo na minha casa. De vez em quando eu assisto. Rapaz, é bem interessante você ver os atletas de antigamente jogando, cara. O Sócrates jogou esse jogo. Ele contribuiu com 2 gols, se não me engano, com assistência para 2 gols. E ele dando carrinho para disputar a bola, para tomar a bola do adversário. Muito do que eu vejo desse jogo, eu vejo hoje no futebol chamado moderno, com marcação alta. E sem dúvida para mim foi um marco legal, porque eu mexi com a torcida respondeu, ficou legal, foi um jogo legal, nós classificamos, passamos para outra fase, foi muito legal. Tá certo. Segundo as informações do livro Almanac do Corinthians, o zagueiro jogou por 150 partidas pelo time paulista. Venceu 68, empatou 52 e perdeu 30. Em 1992, decidiu encerrar sua carreira no Japão, quando atuava pelo Yomiuri, atualmente conhecido como Verde Kawasaki. Também jogou pela seleção brasileira e participou da Copa do Mundo de 1982. Mesmo após a aposentadoria, não deixou o futebol e passou a exercer a função de treinador e já comandou equipes como a Portuguesa, o Sampaio Corrêa, a Ponte Preta e o Comercial. Bom, Juninho, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua jornada no futebol. Um menino que saiu lá de Olímpia, né, para jogar uma Copa do Mundo. O que isso significa para você? Bem, Vitor, eu diria que a minha história é absolutamente esportiva, né? Porque desde a mais tenra idade que eu tenho, inclusive eu carrego aqui no meu celular, no meu WhatsApp, meus parceiros do WhatsApp, a fotografia mais nova que eu tenho, que me insere no esporte, é de 1961. Eu tinha de 2 para 3 anos. Eu já fazia parte de um timinho de futebol lá em Olímpia. Então, o futebol, necessariamente, está na minha vida desde quando eu me conheço por gente. E o esporte também, porque além de ter sido atleta de futebol, eu antes de ser o atleta de futebol e jogar lá em Olímpia, de 70, você disse que eu comecei a jogar na Ponte Preta, exatamente, de 74. Mas de 70 a 74 eu joguei em Olímpia. Eu jogava futebol para o meu clube e eu praticava atletismo para a minha escola, para o colégio que eu estudava. E no atletismo, por incrível que pareça, eu tinha resultados muito legais de velocidade. Eu fazia 4 por 100, 100 metros raso, arremesso de peso, salto em altura, muito interessante. Então o esporte ele está na minha vida junto com a família, que é aquele tradicional tripé: família, sociedade, escola, igreja, aí fica um quarteto e tal. Acho que isso representa bem. Meu pai gostava muito de futebol, e eu tenho um irmão também, o Paulinho, que foi jogador também. Somos 2 irmãos e a tendência familiar gerou o gosto pelo esporte. Eu entrei no esporte com muito entusiasmo, sabendo que eu poderia crescer. Não imaginava de forma nenhuma, Vitor, que eu seria um atleta de altíssimo rendimento, né? Isso não dá para perceber antes, não. Só durante o processo, depois que você fica mais maduro. Mas o começo é um mundo de dúvidas, né? De 70 a 74,
eu joguei eu joguei em Olímpia, depois fui para Ponte Preta até me profissionalizar. Até ser profissional, você não sabe se você vai chegar num time de alto nível, se vai chegar na seleção. Isso é um sonho que é difícil atingir. Certo, e eu queria que você contasse para a audiência como é a sua vida hoje. Você ainda está trabalhando com futebol? Bom, esse ano, eu trabalhei no Audax, eu fui contratado para o Audax para ser coordenador técnico das categorias de base, fui para lá, o Audax é lá em Osasco, mas não consegui dar sequência no meu trabalho. Fiquei por 4 meses, mas não consegui dar sequência. É uma experiência boa. Essa experiência nasceu, Vitor, de um curso que eu fiz. Eu fiz um curso ministrado pela CBF, na Federação Paulista, de coordenador técnico para a categoria de base. Conheci vários profissionais e aí fui indicado por um, mas não consegui dar sequência. Hoje, eu trabalho como comentarista na Rede Fé aqui em Ribeirão Preto, né? Acompanho aí os jogos, estive no jogo que o Botafogo venceu, o Botafogo da Paraíba. No fim de semana vou trabalhar no jogo que o Comercial faz contra o São José. E eu estou tirando proveito dessa experiência na radiofonia, né? Eu fiz um curso no Senac para ter um ganho de informações. Pretendo fazer um curso aqui de jornalismo da UNAERP para dar sequência, né? É uma tendência que eu acho legal para gente que é do esporte. No meu caso, que eu estou no esporte há muito tempo. Certo. E, Juninho, de todas as suas passagens do futebol, na sua visão, qual foi sua melhor fase? Olha, eu diria que um pedaço em cada clube. Tem outros clubes que você não colocou, né? Porque a coisa é grande. Por exemplo, a passagem na Ponte Preta é muito interessante pelo fato de eu sair moleque de Olímpia, garoto. Eu tinha de 15 para 16 anos, fazia o segundo colegial, para você ter ideia. E quando eu saí da Ponte Preta, eu tinha de 23 para 24 anos. Então, foi de 9 para 10 anos. Então, não tem como desvincular a Ponte Preta da minha história. Depois, a história pública, que é o tal Corinthians. Esse tal Corinthians, meu amigo, é uma febre, porque você não consegue mensurar, pelo menos naquela época não conseguimos mensurar, o impacto que é defender o Corinthians. Você só percebe quando você está lá dentro. Era uma época em que haviam muitas rádios esportivas, muitos jornais, muita televisão. Nós tínhamos setorista, era uma coisa sem fim, além do fato de a minha presença no Corinthians ocorrer no mesmo período que nós tivemos a democracia corintiana, que também foi muito legal. Eu fui no palanque das diretas já, eu estive presente lá na Praça da Sé, muito legal. Estive lá, acompanhei, tenho um registro daquilo. E então eu acho que a Ponte Preta e o Corinthians me marcaram muito também os fatos de jogar depois no Vasco da Gama, numa época que tinha Roberto Dinamite e Romário, pra você ter ideia. Jogar no Cruzeiro tinha Cláudio Adão, tinha Ademir Keif, ótimos jogadores. E desses clubes você sempre consegue jogar bem. Aqui no São José, esse São José que vai jogar com o Comercial no fim de semana, eu fui vice-campeão jogando pelo São José. Então, assim, a gente joga bastante em clubes e muitos clubes você produz bem. Mas a Ponte Preta e o Corinthians, destacadamente, não tem como desvincular o meu nome dessas duas equipes. Tá certo. E para um jogador, qual que é a sensação de estar em uma Copa do Mundo? É muito legal, né? É um pedaço de reconhecimento que você tem público, né? É como se todo mundo dissesse, esse profissional que nós estamos convocando, né? Que chama convocação. Hoje 23, antigamente eram 22. De alguma forma, a sociedade esportiva como um todo está entendendo que o atleta é um bom atleta. E isso traz um monte de segurança para a gente, traz aquela provocação sentimental de você remeter tudo isso à família, à própria cidade. Sempre onde eu estou, eu sempre divulgo que eu sou de Olímpia, a importância de Olímpia para a minha vida pessoal. E eu estive inclusive no primeiro Mundial de Juniores, que foi em 77, jogar na Tunísia, era em caráter experimental da FIFA, né? Foi um dos primeiros torneios que a FIFA teve parceria com o marketing. Isso é uma coisa que você gosta do esporte, pode até estudar. Os 2 primeiros torneios que a FIFA bancou através da Coca-Cola, não é propaganda, foi um sul-americano que gerou o Mundial de Juniores. Então, assim, a gente participar de eventos importantes, de jogos decisivos, Vitor, fica marcado para sempre. Eu sempre digo para os meus amigos e para os meus parentes próximos que o esporte não deixa nós ficarmos facilmente com Alzheimer. Porque são muitas lembranças, as lembranças te remetem ao tempo, te remete ao estádio que você esteve, ao campo, ao jogo, alguma lembrança de uma jogada bem feita, também tem lembranças de jogadas que você comete erros, enfim.
o esporte realmente é muito legal para nossa vida e compõe o meu viver há muito tempo. E, Juninho, na sua visão, você acredita que esse orgulho hoje de estar em uma Copa do Mundo permanece ainda nos jogadores ou hoje passou a estar na seleção se baseia um pouco mais em status? Nossa, rapaz, eu vou te dizer, Vitor, eu acabei de ler uma entrevista do Felipe Coutinho fazendo uma referência do impacto que foi para ele a Copa do Mundo. Inclusive foi um dos poucos jogadores que jogaram mais do que que eu particularmente esperava. Como eu te disse, na verdade, a gente não consegue mensurar qual que é o tamanho do impacto que você provoca no clube que você joga, na torcida que você joga e na sua própria vida, né? Mas eu diria que eram outros tempos. Se eu deixar de dizer que a gente tinha um sentimento mais cuidadoso, acho que é um bom termo, cuidadoso com aquele clube que nós jogamos, eu estaria mentindo, porque naquela época nós mudávamos pouquíssimo de clube. Eu disse que eu joguei em vários clubes, mas no meu período de maior produtividade, que é de 20 a 30 e poucos anos, eu praticamente joguei nesses clubes que eu te falei, no Corinthians, na Ponte, no Corinthians, no Vasco, no Cruzeiro e no Atlético Paranaense. Os outros clubes foram depois. E hoje você vê o atleta, às vezes você encontra atletas que têm 15 anos e já jogou em 4, 5 clubes. Puxa vida, que sentimento que ele tem para o clube, né? Então, a mudança que a sociedade teve, a mudança que a mídia provocou na gente, que provoca hoje, no dia a dia, eu estou aqui falando no rádio, para televisão, para o Instagram, para um monte de mídias. Isso não tinha antigamente. Então, talvez sim, nós éramos mais românticos, eu era mais vinculado aos clubes e não preocupado em ganhar muito dinheiro. Claro, o dinheiro vem sempre, num bom profissional, o dinheiro vem junto, né? E você que sintoniza a Rádio Naerp, acompanha a entrevista com Juninho Fonseca, ex-zagueiro do Corinthians e também da Seleção Brasileira. Juninho, para continuar, na sua opinião, do seu tempo para cá, quais foram as principais mudanças que a profissão do jogador de futebol sofreu? Olha, fora do campo, Vitor, eu diria que os profissionais hoje, os atletas, precisam ter uma empresa para tomar conta deles. E tem, né? Você precisa ter um empresário desportivo, eu diria, um empresário administrativo, que é uma pessoa que é parceiro até nas suas negociações financeiras para compra e venda de bens, né, para cuidar do dinheiro, não é só ganhar o dinheiro, cuidar do dinheiro. A gente vê isso exageradamente no Neymar e no pai do Neymar, uma sobrecarga de trabalho, mas precisa disso, né? E o cidadão esportista ou desportista, ele tem que cumprir compromissos que antigamente nós não tínhamos. O Neymar tem que fazer determinada propaganda que o Paris Saint-Germain implica ao ter contratado ele. Isso é uma mudança radical. Então, a mudança fora do campo, ela reflete muito no que é a sociedade hoje, né? Agora, a mudança dentro de campo também. A mudança dentro de campo, com um jogo mais intenso, um jogo mais com menos choques muito violentos, mas com um número maior de choques. Não sei se você consegue entender. Uhum. Os choques hoje são menos violentos, mas eles são mais repetidos, né? Então, tem vários confrontos, disputas. Você pode ver o quanto que tem de contusões, de choque, cabeça com cabeça, vira e mexe. Ontem, no jogo do Corinthians e Cruzeiro, o Dedé teve esse acontecimento. Então, assim, mudou muito. Agora, mais um detalhe. O treinamento, Vitor, mudou muito. O jogo mudou, mas o que mais mudou de todos os segmentos do futebol, do esporte, os treinamentos mudaram muito, que precisa muito mais intensidade do que volume. Antigamente, nós fazíamos um treinamento de 45 minutos, hoje não. Hoje esse treinamento é fragmentado em 3 etapas, em 4 etapas de 10 minutos, justamente para o atleta ser bem intenso nesse período que ele treina. Certo. E falando um pouquinho mais dessa parte desse fora de campo aí, o quanto, na sua opinião, a participação mais efetiva dos empresários mudou o comportamento dos jogadores? Você considera que hoje em dia os jogadores, assim, são mais mimados? É o que parece. É o que parece. Na maioria dos trabalhos que eu faço como gerente de futebol de categoria de base, eu encontro com muitos pais e muitos empresários. Eles são responsáveis por vários garotos que ficam com
essa coisa meio pedante, meio petulante, que eu vou ser isso, vai ser aquilo. O percentual, Vitor, de atletas que serão de altíssimo rendimento não dá 2%. Então, quando você está num clube, você lida com, na categoria de base, por exemplo, você lida com 100 atletas. Rapaz, se 2 chegarem na seleção brasileira, esse trabalho foi muito bom, porque é muito difícil. Então, o atleta fica mimado, a pessoa fica mimada, porque o atleta é um ser que pertence ao cidadão. O jogador não atrapalha o homem, mas o homem atrapalha o jogador. Isso é importante dizer. Então, este homem, quando ele é muito exageradamente cuidado, ele pode levar lá para dentro do campo esse caicai que o Neymar resolveu inventar e que ele ficou até desgastado, a imagem dele ficou desgastado, e eu me permito dizer, eu acho o Neymar um ótimo jogador. E, Juninho, o jogador derruba técnico? Não, quem derruba técnico é o resultado. Certo. O resultado, ele é implacável, Vitor. O resultado do esporte, o esporte na vida real, o esporte jogado, a análise é feita do jogo para trás. E a vida é vivida de trás para frente. Então você percebe que a força do resultado, ela vai dizer, se perdeu tudo que foi feito para trás foi ruim. Isso não é verdade. Tem hora que o time perde por acidente. Porque uma bola bateu. Ontem, se o Corinthians tivesse perdido de 2-0, o próximo jogo seria mais complicado? Claro que sim. Mas não derruba o treinador. Ele pode até pensar que ele derruba. Quem derruba o treinador é o resultado. E jogador não gosta de perder. Tá aí uma dica para você pensar. Certo. E, Juninho, você tem alguma história de bastidor que você julga que jamais aconteceria nos dias de hoje? Bom, a entrevista que eu fiz na Copa do Mundo para a Rede Globo jamais será feita na seleção brasileira. Porque eu consegui a autorização da CBF para entrevistar o Serginho, o Júnior, o Toninho Cerezo, porque nós tínhamos um grupo, você sabe, o grupo de atletas, normalmente é um grupo descontraído, o atleta é bem light, porque sabe que na hora do jogo tem que ir para cima, tem que pegar, tem que assumir a bucha, e o ambiente do esporte ele é bem light, bem gostoso. E nós fizemos Jornal Nacional, pena que nós não tinha tanto conteúdo, né? Essa parafernália que tem de material. Mas muitas histórias nós criamos. Fiz teatro na seleção brasileira, fiz escola do professor Raimundo, muita coisa interessante. Certo. E Juninho, em relação ao contato com a imprensa, jogador e imprensa, o que mudou na profissão, assim? Hoje os jogadores são mais blindados? São, opa! Na verdade, o jogador é escondido, né? A partir do momento que surgiu essa coletiva, né? Que é feita logo após o jogo, nos treinamentos, Vitor, mudou muito, porque no treinamento os chamados setoristas entrevistavam quem que eles queriam. Tem um elenco de 30 jogadores, vamos dizer, 30 jogadores. Eu quero entrevistar aquele. Hoje não, hoje há um cerceamento, há um cuidado maior e a orientação. Nessa empresa que eu falei do atleta, tem que ter um profissional de jornalismo para orientar naquilo que ele vai responder, para não fazer uma resposta besta, né? Numa hora que uma pergunta que o cara está nervoso, vai responder uma coisa sem nexo lá. Então o atleta é muito ajudado fora do campo. Mudou muito também depois com a chegada dos assessores de imprensa, né? Também. Mudou muito a cabeça e o comportamento do jogador também. Esse assessor de imprensa, Vitor, é um profissional que tem que estar no staff do jogador, como tem que estar no staff um preparador físico, um fisioterapeuta. Cuidar do atleta, porque o atleta ganha muito mais dinheiro do que nós ganhávamos antigamente. Exatamente, essa é a minha pergunta final. Em questão financeira, o quanto você vê de mudança, o que mudou? Isso é muito grande, muito grande. Não por culpa do atleta, né? Vamos dizer que o atleta é o que mais ganha. Na verdade, o meio esportivo, a partir do momento da publicidade, eu acho que a publicidade tem um peso, o marketing tem um peso muito grande no próprio futebol. Eu acabei de dizer para você, da primeira participação FIFA Copa do Mundo foi em 1977, que eu te contei. Então hoje você tem um volume maior de dinheiro rodando, né, no meio do esporte, e com certeza atletas mais ricos, talvez menos capacitados intelectualmente, eu não diria, não seria tão duro ao dizer isso, mas os atletas têm que se preparar, porque muitos deles vão ganhar muito dinheiro e vão perder também, porque às vezes, como eu disse,
O homem tem que ser maduro para suportar um atleta que ganha bastante dinheiro. Mudou bastante porque hoje você vê jogadores assim, jogadores medianos mesmo, ganhando um salário astronômico. Sim, assim, né? às vezes jogadores que preferem, Vitor, ficar na reserva de um time com uma condição melhor do que se expor. Meu amigo, ser reserva é a melhor coisa do mundo. Você não tá com nenhum problema na sua frente. Quem tem problema é quem é titular. Quem reserva não faz nada. Porque você tá ali no banco e continua recebendo, né? Então, tem momentos que eu penso que o atleta deve pensar, puxa vida, se eu não jogar é melhor, porque o salário eu vou ganhar de qualquer jeito. Exatamente. E, Juninho, essas eram minhas perguntas. Gostaria de agradecer você aqui pela sua presença conosco e te convidar para voltar sempre aí que você quiser. Olha, Vitor, eu que agradeço. É a primeira oportunidade que eu venho aqui na Unaerp Entrevista, né? É muito legal, eu tenho vindo aqui quase que diuturnamente para ver minha condição de voltar a estudar aqui. Eu tenho mais de 60 anos, aí pessoal da Unaerp, um abatimento. Eu já sou formado na Unaerp, outro abatimento. Eu tô achando que, bom, deixa pra lá. De toda forma, muito obrigado você, um abraço também ao professor Gil Santiago que me recebeu aí e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E, pessoal, essa entrevista vai estar disponível no Facebook do Jornalismo da Unaerp, no Instagram e no Instagram do meu blog também, o @blog Vida de Boleiro. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.